Oi, gente, bom dia, tudo bom? Ultimamente eu tenho gostado bastante de fazer esses vídeos em que eu comento ou conto algum caso enquanto tomo meu café X, quando eu acordo mais cedo antes de começar a trabalhar. E eu acordei bem mais cedo, tipo, são 6h50 agora. Então eu não vou tagarelar muito, mas eu queria contar, enfim, um caso que me chamou bastante atenção, inclusive porque eu não sei, mas eu achei algumas similaridades com esse caso da Gabi Petito, mas poucas, mas achei e resolvi contar esse caso que é o caso do Chris Watts. Então vamos lá. Shannon Watts conheceu Chris Watts na Carolina do Norte pouco depois do primeiro casamento dela acabar e do divórcio dela ser finalizado. Sobre esse casamento da Shannon não tem muita informação por aí, mas ele é mencionado como não muito longo. Tipo, recentemente casada e rapidamente divorciada. A Shannon e o Chris namoraram por 2 anos e decidiram se casar em 2012. Em 2013, o casal se mudou para o Colorado por causa de uma oportunidade de trabalho que tinha aparecido. E em dezembro daquele mesmo ano, eles tiveram a primeira filha deles, que se chamava Bella. Em julho de 2015, eles tiveram a segunda filha deles, que se chamava Celeste. A Shannon até então trabalhava num hospital pediátrico, mas após o nascimento da segunda filha, ela decidiu deixar o trabalho dela e fazer uma transição de carreira que permitisse que ela passasse mais tempo com as filhas dela. Ela começou então a trabalhar como revendedora de produtos, meio que tipo Avon, mas não Avon, aquele esquema piramidal, sabe? E aparentemente ela estava saindo bem nesse novo tipo de trabalho. Ela fazia lives no Facebook falando dos produtos que ela revendia. E ao mesmo tempo ela começou a falar bastante da vida pessoal dela de uma forma geral, o que nesse caso muita gente critica até hoje. No entanto, pelo menos pelo que eu pude entender, muitas pessoas que fazem esse tipo de trabalho hoje em dia elas são orientadas por essas empresas a utilizar as redes sociais para falar, inclusive, da vida pessoal delas, para criar uma relação com o potencial cliente. Então faz sentido que ela postasse sobre o produto e sobre a vida dela. Muitos vendedores fazem isso para criar essa atmosfera de amizade, de confiança, de familiaridade e fidelidade e fidelizar o cliente. Nessas lives, eventualmente, o marido dela aparecia, ele fazia, tipo, uma participação. A Shannon Watts, então, basicamente parecia estar fazendo bastante sucesso nesse novo tipo de empreendimento dela. E, ao mesmo tempo, isso possibilitava realmente que ela passasse mais tempo com as filhas, que era o objetivo inicial dela ao trocar de carreira, né? Ela até chegou a ganhar um carro dessa empresa porque ela batia metas de vendas de tantas lives que ela fazia. Nessas lives que ela fazia no Facebook, a Shannon se sentia super confortável em frente das câmeras, mas quando Chris eventualmente participava de alguma live da esposa dele, ele aparentava ser um pouco mais introvertido do que ela, normal. E era assim que muitas pessoas descreviam o Chris Watts, como uma pessoa introvertida, uma pessoa tímida, mas que o casal em si era bastante compatível e que a vida familiar deles era bastante harmoniosa. Segundo essas pessoas, então mais próximas ao casal, o Chris era descrito como pai ideal, mega presente na vida dos filhos, a família típica do comercial de margarina. Em maio de 2018, ela. Não sei porque eu falei desse jeito. Em maio de 2018, a Shannon descobriu que ela estava grávida pela terceira vez. E ela decidiu fazer um daqueles vídeos em que a mulher surpreende o marido, o noivo, com um teste positivo de gravidez, sabe? Então, no vídeo que ela fez,
foi uma live, na verdade, ela estava sentada no sofá com as duas filhas, ela estava segurando o teste de gravidez, e aí o Chris, ele entra na casa e ela mostra o teste. O Chris meio que não reagiu, o que para algumas pessoas foi estranho. No entanto, como ele era descrito como introvertido, tímido, então talvez tivesse sido pelo fato dele ter entrado na casa e perceber que ele estava sendo filmado numa live. Mas as pessoas acharam isso estranho. Com esse trabalho da Shannon dando cada vez mais certo, ela começou a ganhar mais coisas da empresa que ela revendia os produtos, né? Então, em junho de 2018, ela e o Chris ganharam uma viagem para São Francisco. E nessa viagem eles fizeram basicamente um vlog, várias lives sobre essa viagem. Eles aparentavam, tipo, realmente ser o casal perfeito, apaixonado. E a gente sabe que eu tô aqui falando sobre um crime real, então, aparentemente apaixonada. Em junho de 2018, ela e o Chris ganham dessa empresa que a Shannon revendia produtos, uma viagem para São Francisco e basicamente eles fazem um vlog dessa viagem, uma série de lives sobre essa viagem onde de fato eles se mostram e aparentam ser o casal mega apaixonado, muito diferentes um do outro, ela extrovertida, ele introvertido, porém muito compatíveis um com o outro. Ao mesmo tempo, eles dois decidiram que eventualmente, em agosto de 2018, eles fariam uma festa revelação de sexo do bebê. Aquela que corta o bolo e é azul, rosa, ou solta a bexiga, sei lá o que, essas festas, sabe? No entanto, em 27 de junho de 2018, a Shannon e as duas filhas decidem ir para Carolina do Norte, o estado de onde eles eram originalmente, para viajar e visitar familiar, enquanto Chris ficaria no Colorado. As pessoas depois começaram a dizer que talvez não tivesse sido essa viagem para Carolina do Norte uma viagem em si, mas sim o começo do distanciamento dos dois a aparecer, a ficar mais evidente, porque as pessoas, obviamente, quando comentaram sobre essa viagem, estavam olhando retrospectivamente. Outro motivo para as pessoas acharem que essa não era uma viagem de fato, mas sim uma separação temporária, era o fato de que essa viagem para Carolina do Norte que a Shannon foi com as duas filhas durou 6 semanas. Então, por 6 semanas, o Chris ficaria no estado e a Shannon em outro. Durante essas 6 semanas, o Chris não ficou sozinho. Não, não. É reportado que ele começou a ter um relacionamento extraconjugal com uma colega de trabalho que se chama Nicole durante essas 6 semanas em que ele e a Shannon estavam distantes. Eu falo que é reportado que isso começou durante essas 6 semanas por causa que é o que está escrito na coleta de provas. Então eles precisam datar um momento em que esse relacionamento começou, em tese. Mas eles não podem ter certeza e as pessoas, na verdade, desconfiam que esse relacionamento já acontecia há bastante tempo. Nessas 6 semanas, a Shannon ficou bastante frustrada porque o Chris não atendia o telefone, ele não respondia mensagens de texto que ela enviava e ela estava grávida, ela estava sensível, ela estava frustrada com a falta de atenção do marido. Então ela mandava mensagens do tipo: te amo, saudades. E a ausência de resposta meio que fez apitar aquele sexto sentido dela de tem coisa aí. Por mais que a gente possa ter problemas no casamento, tem alguma coisa a mais que antes eu não estava enxergando. Por causa disso, as mensagens de eu te amo e saudades foram mudando para o que tá acontecendo, porque você não me responde, o que tá rolando. Em 7 de julho de 2018 é a primeira vez que eles se falam durante essa separação de 6 semanas. Mas a ligação entre os dois durou só 2 minutos. E na noite do mesmo dia em que essa ligação de 2 minutos aconteceu, o GPS do telefone do Chris ele
mostrou que o Chris se movimentou por várias rotas. Ele foi em diversos restaurantes, bares, etc. Locais que, na verdade, ele frequentava com a Nicole, a amante dele. Em 8 de julho, então, dia seguinte, ele resolveu mandar uma mensagem para Shannon dizendo que ele tinha chegado cansado, que ele estava chegando cansado do trabalho e que ele estava indo direto dormir, mas que ele amava ela. Apesar da mensagem de eu te amo, a Shannon não comprou isso e ela deixou muito claro pra ele do tipo, eu sei que tem alguma coisa rolando, então ela continuou insistindo pra tentar descobrir o que estava rolando a mais de problemas entre os dois, né? O Chris, então, ele responde dizendo que não tem nada acontecendo, imagina, tudo certo, tá tudo bem, eu realmente só tô cansado, estressado, pressionado com o trabalho, nada mais, te amo, beijo, não me liga. Basicamente isso. A Shannon respondeu que amava ele, que sentia falta dele, que ela apenas desejava, aspas, que o marido dela quisesse falar com ela, fecha aspas. Em 14 de julho de 2018, há registros que o Chris e a Nicole, a mulher com quem ele estava tendo um caso, conversaram várias vezes por ligações e que ele ignorou várias ligações da Shannon ao longo do dia, com exceção de uma que durou 1 minuto. Isso 7 dias depois que ele tinha falado com ela por apenas 2 minutos. Nesse mesmo dia também há registros da Shannon desabafando com as amigas dela, dizendo que ela estava notando que o Chris estava estranho, que ele não era mais o marido e o pai super presente como antigamente, etc. E na noite daquele mesmo dia, 14 de julho de 2018, ele atendeu uma segunda chamada da Shannon, depois de várias tentativas dela de se comunicar com ele, e foi quando ele resolveu dizer para ela que ele não queria mais ficar com ela, que ele queria se divorciar e que ele não queria o bebê. Como a Shannon não queria passar de jeito nenhum por um segundo divórcio, ela sugeriu que eles fizessem terapia de casal, mas o Chris disse de cara que ele não queria fazer terapia de casal, que ele só queria terminar o casamento e que ele não queria um novo bebê. Em 18 de julho, a Nicole, a amante, e o Chris trocaram alguns nudes. Há registros na investigação, eu não sei porque eu tô dando risada, de que o Chris e a amante dele, a Nicole, trocaram vários nudes e que o Chris baixou um aplicativo no telefone dele que parecia tipo uma calculadora, mas que na verdade era uma pasta oculta e ele guardava ali as fotos que eles trocavam. Também há registros que nesse dia no computador do Chris ele fez um Google sobre locais para passar férias, locais românticos para passar férias. Em 24 de julho, a Nicole, a amante, Google tudo isso do procedimento investigatório sobre o caso. A Nicole pesquisou, aspas, o homem que eu amo diz que vai deixar a esposa, fecha aspas. Em 25 de julho, o Chris, Google, aspas, quando dizer eu te amo, fecha aspas. E, aspas, quando dizer eu te amo num novo relacionamento, fecha aspas. E também, aspas, o que uma pessoa sente quando outra diz eu te amo, fecha aspas. Depois do fim do caso, os canais de notícias, eles meio que acharam essa pesquisa estranha. Porque, tipo, ainda que ele quisesse se divorciar da Shannon, em algum momento presume-se que ele amou a Shannon, certo? Porque ele casou com ela, teve 2 filhas, etc. Apesar que, sei lá, literalmente eu não acho isso estranho. Talvez ele tenha casado sem amar e pensou que o amor ia nascendo depois de casar, sei lá, entendeu? Eu não fico lendo muito significado nisso. Em 28 de julho, o Chris e a Nicole, a amante, foram viajar para um lugar chamado Sand Dune, Dunas de Areia. Lá eles tiraram várias fotos de casal, como se fossem casal, e ele salvou nesse aplicativo que parece uma calculadora, mas que na verdade é uma pasta que eu mencionei agora há pouco. Em 31 de julho, o Chris vai para Carolina do Norte para ver a Shannon e as filhas, para buscar, na verdade, mas ele passa alguns dias lá.
E é registrado que nesse período ele usou bastante esse aplicativo oculto. Então, muitos nudes. Em 4 de agosto, a Nicole Guga, aspas, vestido de casamento, fecha aspas, aspas, Chris Watts, fecha aspas, que ela tava caçando o Facebook dele, e aspas, Shannon Watts, fecha aspas, porque ela tava buscando o Facebook da esposa. Isso é só mencionado no relatório da investigação, na verdade, para determinar que, pelo menos naquela data, ela sabia que ela era amante de alguém e que ele não estava enganando ela, por exemplo. Em 7 de agosto de 2018, a Shannon manda mensagens para uma amiga dizendo que o Chris não quer o novo bebê, que ele está satisfeito só com as 2 filhas. O que a Shannon achou triste, achou confuso, até mesmo porque ela diz para essa amiga que ele queria um terceiro filho ou filha para começo de conversa e que ela estava grávida e que ele mudou simplesmente de ideia do nada. A amiga da Shannon dá uma resposta mega inútil do tipo, ele deve estar estressado. Eu odeio quando as pessoas, tipo assim, você desabafa a vida e a pessoa escreve foda, tipo, obrigado, conselho. Thanks. Em 8 de agosto de 2018, a Shannon faz um ultrassom e descobre que ela tá esperando um filho homem, um menino. Mas ela decide cancelar a festa de revelação de sexo do bebê por causa de tudo que estava acontecendo. E uma outra amiga dela chega a mandar uma mensagem para ela perguntando qual que era o motivo para Shannon ter cancelado a festa e tal. E ela responde dizendo que ela e o Chris não eram mais compatíveis, que ele não amava mais ela, que ele não queria o bebê, o que pra mim, vendo o caso, parecia que ela tava meio. Eu, pelo menos, achei que ela tava, tipo, aceitando que o casamento de fato tinha acabado. No mesmo dia, 8 de agosto de 2018, a Nicole, a amante Guga, casando com a amante. Ai, ai. Enquanto isso, o históricos de busca da Shannon estava cheio de buscas por livro de autoajuda para casais. Inclusive a Shannon compra um desses livros e dá pro Chris. E aí aquela minha teoria que ela estava aceitando o fim do casamento, tipo, foi total por água abaixo. E em 9 de agosto de 2018, a Shannon e outra amiga dela, também chamada Nicole, vamos chamá-la de Nick, só para não confundir com a amante que também chama Nicole, tá? Vão para uma conferência no Arizona. Nesse momento, eles já tinham voltado pro Colorado, eles não estavam mais na Carolina do Norte. Então ele foi para Carolina do Norte, ficou uns dias lá e voltou com a Shannon e as 2 filhas para o estado do Colorado. E aí, no dia 9 de agosto, a Shannon e a amiga dela, a Nick, vão juntas para essa conferência de trabalho que fica no Arizona. Ao sair da casa dela, a Shannon deixa uma carta mega extensa, meio que uma última vez tentando salvar o casamento. Também 9 de agosto. Não, começou. Chega nessa parte, começa a enroscar. Também em 9 de agosto, o Chris posta uma foto mega estranha na timeline do Facebook da Shannon. E as pessoas, olhando retrospectivamente para esse momento, de fato pensam que esse talvez tenha sido um momento crucial do tipo um aviso, quase uma ameaça, porque a foto é muito estranha, olhando retrospectivamente. A foto foi postada sem contexto nenhum. Na foto, aparentava que a filha deles estava coberta com um lençol até a cabeça e só com os pés de fora, deitada num sofá, como se ela estivesse morta, alguma coisa nesse tipo, entendeu? Mas se vocês olharem a foto, na verdade parece que é uma boneca, não parece uma pessoa de verdade. Então ele posta isso no Facebook da esposa dele, sem legenda, sem contexto, e as pessoas meio que comentaram na foto do tipo, eu não sei o que pensar sobre isso, sabe? Tipo, rindo, mas não rindo. Em 10 de agosto, o Chris tá sozinho na casa com as filhas dele, enquanto a Shannon ainda tá nessa conferência com a amiga dela, a Nick. Mas ele, para encontrar a Nicole, ele fala pro vizinho que ele tem tickets
para ir num jogo de beisebol e se o vizinho deixaria a filha dele, a filha do vizinho, que era mais velha, cuidar das filhas dele, das filhas do Chris, enquanto ele iria nesse jogo de beisebol que não existia. Na verdade, ele queria sair com a amante dele, enquanto a esposa dele estava no Arizona, nessa conferência que eu mencionei. Na investigação também é reportado que em 11 de agosto, a Nicole Guga, aspas, como se preparar para sexo anal, fecha aspas. O que eu só tô mencionando porque tá no relatório de investigação, porque de fato isso não tem relevância nenhuma pro caso. No dia 13 de agosto, a Shannon e a amiga dela, a Nikki, voltam dessa conferência no Arizona pro Colorado, mas elas chegam de madrugada. A Nikki, a amiga da Shannon, ela deixa a Shannon na casa dela, segundo o relatório da investigação, entre 1h45 e 2 horas da manhã. Então elas chegam nesse horário da conferência do Arizona para casa delas no Colorado. É a partir do momento em que a Nikki, amiga da Shannon, deixa a Shannon na casa dela às 2 da manhã, que as coisas começam a não ficar tão claras sobre o momento exato que aconteceram e como aconteceram. Então, às 5 horas da manhã do dia que ela chegou, a câmera de vigilância do vizinho capta o Chris Watts colocando o caminhão que pertencia à empresa do trabalho dele na entrada da garagem da casa. Isso era estranho porque ele sempre deixava esse caminhão na rua. Ele deixava esse caminhão na rua, na verdade, porque ele trabalhava com petróleo. Então, se ele deixasse na driveway é tipo aquele caminhozinho até chegar na garagem de fato. Eu não achei uma tradução, mas tipo assim, entre a calçada e a garagem tem um caminhozinho, isso chama driveway. Então, como ele trabalhava com petróleo e o caminhão vivia derramando óleo, sujeira, ele não parava o carro na driveway. Mas a câmera do vizinho capta ele entrando com esse caminhão até chegar perto da garagem. A câmera capta ele também estacionando esse caminhão bem próximo da entrada da garagem e capta também o Chris entrando 3 vezes na casa dele e saindo 3 vezes da casa dele e carregando alguma coisa dentro do caminhão em cada uma dessas 3 viagens. Às 8h30 da manhã, o Chris telefona para a escola das filhas dele e ele informa a escola de que as filhas não vão mais para aquela escola. Ele não diz que elas vão faltar ou que elas vão ficar um tempo fora, ele diz que elas não vão mais para a escola. Naquela mesma manhã, a Nikki, a amiga da Shannon, ela manda uma mensagem para Shannon para saber se estava tudo bem, se ela tinha conseguido descansar, porque afinal de contas elas chegaram de madrugada. E também para lembrar a Shannon que ela tinha uma consulta com obstetra naquela manhã. Quando a Nikki não recebeu nenhuma resposta da Shannon, ela achou muito estranho, porque a Shannon normalmente respondia muito rapidamente as mensagens. Ela quase nunca largava o celular. Aquele celular era a vida dela, era o trabalho dela, era a vida dela, né? Então, com a ausência de resposta da Shannon, a Nikki fica preocupada e resolve passar, pelo menos, na casa da Shannon para ver se estava tudo bem. E quando ela chega lá, a porta tá trancada, ninguém atende. Ela tenta entrar, no entanto, a porta de entrada da casa dos Watts, da família Watts, tinha um sistema de segurança que enviava uma notificação para o celular dos donos, provavelmente o da Shannon e o do Chris, dizendo que alguém estava tentando abrir a porta de entrada da casa. Isso chega no telefone do Chris, essa notificação. A Nikki manda uma mensagem para ele dizendo que é ela que tá na casa e que ela tá preocupada com a Shannon. O Chris então diz que a Shannon tinha levado as filhas para casa de umas amiguinhas para brincar, passar o dia brincando,
E a Nick então decide olhar por uma fresta da garagem e ver o carro da Shannon lá dentro. E ela inclusive consegue ver que as cadeiras de segurança das filhas, das crianças, estão dentro do carro, do único carro da família. Aquele era o único carro privado do casal. Então, ela conhecendo bem a Shannon, ela pensa, não faz o menor sentido que ela tenha saído sem o carro e não faz sentido. Simplesmente ela acha que não faz sentido. Porque primeiro que ela poderia sim levar as filhas para brincar com amiguinhas, etc, mas de maneira nenhuma ela perderia a consulta que ela tinha agendada com o obstetra. Então, de qualquer forma, mesmo que ela tivesse levado as filhas para um local próximo, eventualmente ela ia ter que ir para outro local, voltar, buscar as filhas. Então, ela iria se locomover o suficiente para ter que usar aquele carro. E era o único carro da família. Ao fazer essa dedução, ela tenta por uma segunda vez abrir, na verdade arrombar, porque ela já sabia que estava trancada, a porta de entrada da casa dos Watts. E o Chris recebe de novo a notificação de que alguém estava tentando entrar. Nesse momento ele liga para Nick e ele fala: "Deixa a minha propriedade". A Nick então diz que vai ligar para a polícia e o Chris pede para ela não se meter. A Nick telefona então pro obstetra da Shannon e descobre que a Shannon não apareceu para consulta dela naquela manhã e decide não dar ouvidos ao Chris e telefona para a polícia para pedir o que é conhecido como welfare check, que é quando a polícia vai na casa da pessoa só para saber se a pessoa tá bem. Ela avisa o Chris que ela fez essa solicitação de welfare check para a polícia e é quando o Chris fala: beleza, ok, tô a caminho, eu vou voltar aí para casa. A polícia chega, mas não pode entrar sem a aprovação do Chris. Então eles telefonam para ele, que ainda tá a caminho da casa, e pedem o código de alarme da garagem e também pedem a permissão, né, para proceder com essa checagem, ingressando na casa pela garagem. Porque eles perceberam ao chegar lá que a porta da frente estava trancada por dentro. Então eles só poderiam entrar pela garagem. O Chris não fornece a senha e nem fornece autorização para que a polícia proceda com essa checagem antes dele chegar na casa, mas ele logo chega na casa e ele permite que com a presença dele eles façam a checagem. Durante a checagem, da qual inclusive a Nick faz parte, ela entra na casa também. Então estão lá os policiais, a Nick e o Chris. Os policiais, numa primeira vista, não enxergam nada de errado com o local, não tem nada que chame muito a atenção deles. Mas a Nick vai juntando as peças, né? Então, até o momento, ela já determinou na cabeça dela que seria impossível a Shannon sair sem o carro naquele dia, que era estranho ela ter perdido a consulta médica. E quando ela tá no meio da checagem dentro da casa, ela percebe que as camas das duas filhas e a cama do casal tá sem os lençóis estão faltando. E aí ela diz pra polícia que a Shannon tem meio que uma mania de arrumação e mesmo que ela tivesse chegado às 2 da manhã na casa dela, ela provavelmente ela não deixaria aquilo desorganizado de forma nenhuma. No entanto, o que mais chama a atenção dela é quando eles estão quase saindo da casa e de repente ela encontra entre a almofada do sofá, entre duas almofadas no sofá, ela encontra o celular da Shannon. E é a hora que para ela as bandeiras vermelhas todas começam a balançar, porque ela fala jamais que a Shannon deixaria essa casa ou qualquer lugar sem carregar o celular. É como se ela tivesse deixado um braço, uma extensão do corpo dela ali. Ela não saía sem celular, ela era viciada em redes sociais, ela também tinha que usar redes sociais para trabalho, então não tinha a menor possibilidade que ela saísse sem o celular. Então, nesse momento, a Nick fica muito, muito preocupada e ela informa tudo isso para a polícia durante a checagem.
Também, para finalizar essa parte da checagem, o próprio Chris fala que quando ela chegou às 2 horas da manhã, eles tiveram uma discussão e que por isso ele saiu para trabalhar às 5 horas da manhã e que portanto ele não sabia o que ela fez com o lençol e nem para onde exatamente ela foi, apesar que ela tinha dito que ela iria levar as filhas para brincar com amiguinhas. Essa é a história dele. A soma dessas pequenas coisas, a ausência do lençol, encontrar o telefone celular, o fato da Shannon perder a consulta e o fato de ter criança envolvida e crianças possivelmente desaparecida faz com que a polícia, naquele momento em que a checagem foi finalizada, considerasse já o caso como de pessoas desaparecidas. Inclusive, e isso eu não tenho resposta, quem conduz as investigações é o FBI a partir desse momento. Eu não sei exatamente por que o FBI conduziria essa investigação. Eu sei que geralmente nesses casos, quando eu vejo em outros vídeos, o FBI entra quando pode ser interestadual ou quando tem algumas coisas específicas. Eu não encontrei uma resposta sobre o porquê o FBI faria essa investigação e não a polícia local, mas o meu melhor chute seria de que o fato de ter criança envolvida poderia sequestro, tráfico de pessoas, não sei. Foi isso que passou na minha cabeça. X. Com a vida da Shannon era nas redes sociais, esse desaparecimento chamou a atenção do jornal local, que pediu para o Chris dar uma entrevista sobre o desaparecimento da esposa e das filhas dele. Inicialmente, a própria mãe da Shannon disse para o Chris não dar entrevista nenhuma, porque geralmente eles faziam o marido parecer culpado. Mas depois ela disse que ainda bem que ele deu a entrevista, porque ele era um péssimo ator. Ele basicamente fica dizendo nessa entrevista que ele não sabe onde a mulher e as filhas estão, mas que ele espera que elas voltem para casa bem. O que é muito estranho dessa entrevista, no entanto, é que ele fica sorrindo durante a entrevista. E as pessoas, tipo, na mesma hora, ficaram desconfiadíssimas. Em 13 de agosto, segundo esse procedimento investigatório, é registrado que o Chris tenta deletar mensagens de texto do celular dele e limpar o histórico de busca de Google dele. E no mesmo dia, nesse dia 13 de agosto, ele liga para a amante dele, para Nicole, e fica 51 minutos no telefone com ela. Mais pra frente, a Nicole vai dizer que ela sequer sabia naquele dia que a mulher dele tinha desaparecido. Tipo, foi no dia 13 de agosto que a polícia procedeu com a welfare check. Foi no dia 13 de agosto que eles determinaram que eles já iam considerar aquele caso como caso de pessoa desaparecida. Foi no dia 13 de agosto que o Chris concedeu a entrevista, porque era um jornal local pequeno, então chegou rápido a notícia, ainda mais porque a esposa dele era uma influenciadora digital, basicamente. E foi no dia 13 de agosto que ele ficou 51 minutos conversando com a amante dele, a Nicole, e ele não falou absolutamente nada, até parece. No dia 14 de agosto, ou seja, no dia seguinte, o histórico de busca da Nicole mostra que ela entra no Google e pesquisa, aspas, a polícia pode rastrear mensagens apagadas, fecha aspas. De novo, eu não sei porque o FBI entrou no caso. Eu fico o tempo todo pensando nisso porque eu não encontrei uma resposta, enfim, X. Os investigadores do FBI perguntaram pro Chris se ele estava tendo um caso extraconjugal e o Chris responde, né, eu não faria isso. Aspas. E aqui eu tô falando já de interrogatório. O Chris diz no interrogatório do FBI que há algum tempo ele e a Shannon já estavam discutindo e conversando sobre levar à frente um divórcio e que ele não tinha amante. Os investigadores do FBI então perguntam para o Chris se ele estaria disposto a passar pelo teste do polígrafo, detector de mentiras. O Chris aceita e o Chris fracassa, obviamente, em todas as perguntas.
Ao mesmo tempo, a Nicole, a amante, resolve que ela vai falar pra polícia que eles sim tiveram um caso e contar a versão dela. Mas isso é uma coincidência porque no mesmo dia que ela decide isso, a empresa tinha avisado para ela que eles entregaram para o FBI todas as trocas, todos os e-mails, todas as trocas comunicativas entre os dois que trabalhavam na mesma empresa, a Nicole e o Chris. E eles também informaram para Nicole que eles entregaram o GPS do caminhão do Chris para o FBI. No interrogatório, o Chris continua a negar qualquer envolvimento com o desaparecimento da esposa e das filhas dele. O FBI, enquanto isso, vai aos locais indicados pelo GPS do caminhão da empresa em que o Chris trabalhava. E em um desses lugares, eles resolvem tirar uma foto aérea usando um drone. Por meio dessa foto do drone, eles identificam um lençol. Tava faltando os lençóis das camas das crianças e da cama de casal da casa do Chris. Eles conseguem ver pela foto do drone, não sei como. Eu encontrei algumas, mas eu não consegui ver nada. Na foto também eles identificam que aparentemente o solo, a terra, tinha sido movimentado ou movimentada recentemente, como se alguém tivesse cavado e enterrado alguma coisa ou mexido naquela terra. Enquanto isso, outros investigadores do FBI, agentes do FBI, conduzem o interrogatório e tentam fazer com que o Chris confesse, na verdade, ao que ele já tem basicamente certeza que vai ser um caso não de pessoa desaparecida, mas sim de homicídio. O Chris, então, ele já tá muito cansado, ele tá ali dentro da sala do interrogatório. Ele não confessa, os agentes já estão com a foto do drone, eles basicamente só gostariam de uma colaboração na investigação, porque eles, apesar de estarem muito próximos de encontrar a verdade, né, de encontrar os corpos, etc., eles com certeza se beneficiariam dessa ajuda, né, dessa confissão. Nesse momento, o Chris pede para falar com o pai dele. E aí os investigadores saem da sala, mas eles continuam assistindo pelas câmeras o que está sendo dito ali dentro. Então, só para deixar claro, os agentes do FBI eles precisam estar dentro da sala do interrogatório para que a prova seja admissível no tribunal posteriormente, claro. E é claro que o Chris poderia ter solicitado também um advogado, isso tudo foi filmado, ele foi informado dos direitos dele, mas só que, de fato, para que o que ele dissesse ali dentro fosse admissível em um tribunal, os agentes do FBI teriam que estar dentro da sala. Então o pai do Chris entra na sala de interrogatório e de forma bem direta ele pergunta pro filho dele se ele tem algum envolvimento com o desaparecimento das filhas dele e da esposa dele. E nesse momento o Chris diz que sim. E a partir daí, na mesma hora, os investigadores voltam para a sala. Os investigadores dizem que eles estavam do lado de fora e ao ouvirem isso, eles pedem maiores explicações. E esse foi um movimento bastante inteligente do FBI, dos investigadores do FBI, porque o suspeito acabou de dizer algo que chocou uma pessoa que ele ama, o pai dele. Então, essa pessoa visivelmente fica em choque e mesmo que ela quisesse apoiar o filho, mesmo que o pai quisesse apoiar o filho, naquele momento ele acabou de receber a informação. Então o choque faz com que ele não consiga dar o apoio caso o filho mude a resposta assim que os investigadores voltam para a sala. Então é por isso que eu acho que isso foi uma estratégia bastante inteligente da polícia. Eles informaram que eles estariam ouvindo, gravando, filmando. Eles informaram que tudo que ele falasse sem a presença dos investigadores não seria admissível como conteúdo probatório, mas só que eles continuaram ouvindo o tempo todo e eles fizeram meio que essa surpresa de entrar no meio da conversa de pai e filho. Talvez o Chris pensasse que eles não pudessem entrar, mas só que eles poderiam entrar e sair o momento que eles quisessem. Eles poderiam conduzir, parar o interrogatório no momento que eles quisessem.
desde que o Chris não falasse, eu quero um advogado, eu quero parar com isso agora, né? Que ele poderia ter feito, por exemplo. Uma vez que ele falou sim, né? E uma vez que ele começou a admitir as coisas, então ele começa a dar a versão dos fatos, segundo ele. Então o Chris vai dizer que na noite em que a Shannon voltou para casa da conferência, que eles brigaram, que ele foi dormir, que de repente ele viu pelo monitor da babá eletrônica das filhas dele que a Shannon estava estrangulando as duas filhas deles ao mesmo tempo. Que nesse ponto o Chris teve um acesso de fúria e que ele estrangulou a esposa e matou a esposa. Depois ele também conta, e essa parte é verdade, que ele enterrou o corpo da esposa dele numa cova rasa e que ele colocou os corpos das filhas dele em um dos tanques de petróleo do trabalho dele. No entanto, a autópsia determinou que a causa da morte das filhas dele foi sufocamento e não estrangulamento, como ele disse para a polícia. A diferença é que o sufocamento é tipo filme. Sabe aqueles filmes que a pessoa põe um travesseiro no rosto de alguém até a pessoa morrer? E o estrangulamento é quando a pessoa enforca a outra e deixa marcas e lacerações na traqueia, por exemplo, na parte interna da garganta. A causa da morte da Shannon, da esposa dele, sim, foi estrangulamento, mas das filhas não. Durante o processo de julgamento do Chris Watts, a Nicole continua fazendo pesquisas, a Nicole, a amante, continua fazendo pesquisas Google. Eu acho isso muito... Não é engraçado, mas assim, é um pouco, talvez, sei lá. Não me julguem. Basicamente, a Nicole, ela faz pesquisas no Google sobre como ela poderia vender essa história, transformar num livro, quanto Netflix paga pra não sei quem vender. Pô, mulher, literalmente, X. Não é importante. No final das contas, durante o julgamento do Chris Watts, o próprio Chris Watts se declara culpado de todas as acusações e ele é condenado eventualmente a 5 prisões perpétuas. Ele começa o cumprimento da pena dele numa prisão, mas por causa de ameaças que ele sofria vinda dos próprios detentos, por causa do fato dele ter matado as próprias filhas, ele teve que ser transferido, enfim. Isso é mencionado também, mas com isso o caso chega ao fim. Basicamente, hoje ele continua preso pelo homicídio da esposa e das filhas. Uma curiosidade, talvez, sobre o caso é que, numa entrevista, um investigador do caso disse que esse caso era um pouco atípico, que normalmente nesses casos em que o marido mata toda a família dele, né, tipo, esposa e filhas, a esposa grávida e filhas, que normalmente é seguido de um suicídio, e nesse caso não foi. E é muito estranho o comportamento dele literalmente no dia seguinte, né? Ou na sequência ali de horários da morte das filhas e da esposa, quando ele dá entrevista. É muito estranho, porque é quase como se ele não tivesse sido afetado em nenhum momento. Mas lá no começo da história, ele foi um casamento longo. Até determinado ponto, ouvindo essa história, você pensa, nossa, era um caso que poderia com certeza ter acabado em divórcio, que é triste, mas poderia ter sido evitado. Mas, pelo amor de Deus, eu não. Minhas amigas não vão fazer isso, mas se alguém que eu não conheço estiver assistindo esse vídeo e falar, ela devia, a Shannon devia ter aceitado quando ele pediu o divórcio. É tipo, basicamente, não faça isso. Tipo assim, a mulher tá morta, assassinada, ela estava tentando salvar o casamento dela. Quem nunca esteve num relacionamento em que não queria que acabasse e tentou comprar um livro, sei lá, de autoajuda? Não, eu nunca fiz isso, mas assim, quem nunca tentou, mesmo sabendo que no final das contas não ia dar certo? Provavelmente tenta olhar com esses olhos, porque, enfim, essa é a minha única ressalva quando eu faço esses vídeos do tipo, eu realmente acho zoado esse tipo de comentário. Tipo assim, ela devia ter feito isso, ela devia ter feito. Tipo, tá, a gente não tá naquela situação. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse
novo vídeo, desse novo caso. Como eu falei no começo, eu tô gostando bastante quando eu acordo mais cedo e poder fazer esses vídeos, apesar da pretensão não ser nada que do tipo eu seja só compartilhar. Uma coisa que eu tô curtindo fazer, no final espero que seja o final da pandemia, espero, realmente espero, mas enfim, mas por eu estar gostando, eu tô tentando me esforçar para que a coisa não fique tão zoada quanto nos anteriores, ou que fique menos zoada. Então, por isso que hoje a luz eu acho que tá um pouco melhor, me falem depois. E basicamente é por isso que eu vou tentar me esforçar um pouquinho para que não fique totalmente desconexo o vídeo. E basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana ou final de semana, um ótimo final de dia. E a próxima vez que eu acordar cedo, eu já tenho o próximo caso separado para contar para vocês. E vamos ver quando vai ser. Não tem dia certo para postar, posto na hora que ficar pronto o vídeo. Enfim, é isso. Obrigado e até mais, gente. Beijão.